Olá, pessoal. Vamos ver aqui mais umas perguntas interessantes. O Milton. Estou pensando em usar o pré-24 acima de 8% para fazer reserva de emergência. Qual a sua opinião? E aí o JW diz aqui, se precisar para alguma emergência e o juro estiver mais alto que 8%, vai estar perdendo dinheiro? Nem sempre. Nem sempre, tá? Porque como é um prefixado bem curtinho ali para 2024, ele pode estar rendendo pelo tempo, certo? Mas assim, ó, o que que eu acho, tá? Eu acho que sim, eu acho que dá para fazer isso, tá? E aí, para não ter o problema que o JW tá falando, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter opções, tá? Não opções de ações, tá? A gente precisa ter alternativas. Ou seja, se o pré-24 chega a dar negativo, você ter outro papel para poder fazer esse resgate, certo? E aí, se o outro papel também tá ruim, também tá no negativo, aí você tem que pensar o seguinte: qual seria a alternativa se você não tivesse os investimentos? Seria buscar empréstimo, que é horrível, né? Com o mercado projetando alta de juros, mercado de juros para pessoa física é simplesmente proibitivo. Então, mesmo que a pessoa apresente aí um prejuízo de marcação a mercado, sei lá, de 5, 10%, isso aí é muito menos do que ela precisaria pagar de juros num CDC pessoal ou ir numa dessas cooperativas de crédito aí que, né, enfim, elas prestam um serviço, mas o ideal é a gente não precisar disso, certo? Aqui, ó. O Roberto. Precisando resgatar entre pré-23 com pequeno prejuízo e pré-26 com pequeno lucro. Qual a melhor alternativa? Já que ficando no 26 tem a possibilidade de ter ganho de marcação quando houver a queda nos juros. Olha, aí que tá, né? É uma decisão difícil. É uma decisão difícil mesmo. Porque a gente não gosta de realizar prejuízo e a gente sabe, 23 está logo ali e daqui a pouco esse papel ele já está rendendo pelo tempo. Daqui a pouco ele pode reverter isso, questão de algumas semanas ele pode reverter eventual prejuízo de marcação. Mas a gente sabe que no final, no vencimento, a gente vai ter lá os 4 ou 5% que a pessoa teve quando contratou. A questão é a seguinte: será que esse ganho, o que, que é que assim, ó, o que, que a gente tem na mão? A gente tem na mão esse pequeno lucro no pré-26 e a gente tem uma necessidade que precisa resgatar. E nós temos dois passarinhos voando, que são o quê? Que são o eventual ganho de marcação a mercado no pré-26. Então, assim, ó, eu apostaria em ganho de marcação a mercado no pré-26? Apostaria. Mas assim, ó, não muito, porque eu acho que existe uma chance grande de não acontecer também. Porque frente às incertezas, o curso das coisas pode virar a qualquer momento, pessoal. Pode virar a qualquer momento. Então, assim, ó, posição pessoal, tá? Não é recomendação. Mas se pudesse. E a gente tem outra certeza também, que o pré-23 lá no vencimento, que está perto, vai render o que for contratado. Então não tem mistério. Né? E a gente tem um pequeno lucro. Eu resgataria o pré-26. Mas se fosse possível esperar um pouquinho para fazer esse resgate, né, talvez o pré-23, por render pelo tempo, ele apresente aí um prejuízo menor ou até empate no 0-0, tá? Então eu acho que seria essa a melhor escolha, né? Esperar um pouquinho para o pré-23 sair da zona de prejuízo. Mas se não tem como, eu acho que não dá para apostar muito, tá? Se tem uma necessidade mesmo, não dá para apostar muito nessa queda do pré-26, porque ou ela pode não acontecer ou ela pode demorar muito. E aí, bom, aí demorar muito, as coisas mudam, né? Bem, isso é só opinião, tá, gente? Cada um, não é recomendação, cada um vai ter que sentar e ver se está numa situação parecida com a do Roberto. Vai ter que sentar e ver, mas é uma decisão bem difícil. Bem difícil. Rafael, uma dúvida. Boba. Não, nem tanto, viu? Nem tanto, porque eu já me perguntei isso algumas vezes. Se existe IPCA longo, por que não existe um Selic 2040? E qual a vantagem e desvantagem disso?
Olha, para nós, investidores do Tesouro Direto, seria uma vantagem sim, tá? Mesmo eu não defendendo o Tesouro Selic para investimento nesse momento, eu acho que sim, deveria ter um Tesouro Selic longo no rol do Tesouro, pelo simples fato da gente poder fazer uma reserva de emergência que não quer usar nunca, que não vai precisar usar nunca, né? E aí fica lá o máximo de tempo possível. Mas eu acho que o grande problema é o seguinte, é que é muita incerteza, né? Por que o Ilan Goldfein escreveu, né, uma tese de doutorado, se não me engano, no começo dos anos 2000, dizendo que o ideal era que o nosso perfil de dívida fosse mais em pré-fixados do que pós-fixados. O Tesouro Selic é o pós-fixado. Por quê? E por que as instituições financeiras preferem tanto os pré-fixados ao invés dos pós-fixados? Né? Tá, tem as características do momento, né, do momento que nós estamos vivendo, que são muito determinantes. Mas uma questão sem sombra de dúvida é o seguinte: o pré-fixado, e aí, como o Tesouro IPCA ele é misto, ele tem um componente pré-fixado, então ele pode entrar junto aqui nessa cesta, né? Então o prefixado ele dá muito mais organização, ele é muito mais previsível, certo? Tanto para quem emite a dívida quanto para quem compra a dívida, né? Então eu acho que esse é um fator. E aí não seria muito positivo, pensando no lado do emissor da dívida, ou seja, o Tesouro Nacional, emitir alguma coisa pós-fixada por um prazo tão longo. O Tesouro sempre teve esse número mágico de LFT para 6 anos. Sempre foi um benchmark, um patamar assim, LFT 6 anos, prefixados aí até 5 anos. Nós do Tesouro é que temos um prefixado mais longo, prefixado principal, né? E as NTNBs, 5, 10, 20 e 40 anos. Sempre foi assim. Sempre foi assim, certo? Com ligeiras modificações. E aí o Selic sempre no papel de curto prazo, certo? Por quê? Porque é uma taxa que não tem como prever, né? A gente, por exemplo, para a inflação, ela até é muito mais previsível do que a taxa Selic, por incrível que pareça, porque a gente tem metas para a inflação e a gente sabe que não esse regime de metas já está vigente no Brasil há bastante tempo e nós não temos fugido muito disso. Então, por exemplo, com inflação de 2 dígitos no país, derruba presidente. Essa que é a verdade, certo? Então, a inflação é bem mais previsível do que a Selic. Então, a gente não sabe as condições econômicas do futuro, né, até mundiais, pode prescrever uma Selic muito mais alta para, de repente, você conseguir ter aquele controle de inflação. Então, para o emissor da dívida, por incrível que pareça, é mais barato emitir um tesouro IPCA longo do que uma LFT longa, certo? Porque ele não vai comprometer um percentual muito grande da sua dívida numa taxa incerta, que ele não tem, porque assim, ó, a gente pode mais ou menos estimar uma inflação para daqui a 10 anos? Pode. A gente tem inflação de 10 anos atrás, a gente tem o andar da carruagem agora, dos últimos 5 anos e tal. A gente sabe mais ou menos como o mercado está se comportando. Claro que tem uma chance de erro muito grande, mas vejam que estimar uma Selic pode ser muito mais difícil, né? Pode ser muito mais difícil e pode acabar sendo mais caro. Então eu vejo por esse prisma aí por que o Tesouro realmente nunca fez isso. E acho que não vai fazer tão cedo de disponibilizar uma, uma LFT longa, né? Mas para nós investidores seria muito interessante, seria muito útil, sem sombra de dúvida. Muito bem. Olha só, Mauro. Sobre o Tesouro IPCA, gostaria de saber se no vencimento do título será pago qual índice do IPCA, a de cada ano que passou ou uma única taxa baseada no vencimento do título. É assim, ó, a gente recebe o VNA e o VNA ele é corrigido diariamente pelo IPCA, certo? Sendo que na data
do vencimento sempre é do um VNA cheio, que é no dia 15 do mês. Então, e a gente tem cada papel, cada compra tem o seu registro individualizado. Então a gente vai receber por aquele dia, aquela data, aquela taxa até o vencimento. Depois tem na calculadora do cidadão, no Banco Central, site do Banco Central do Brasil, você pode conferir ali, tem a inflação, você pode determinar o período que você quiser e para conferir. Então é isso. Só que a gente só tem certeza desse rendimento no fim do prazo. Então, qual é o VNA? Qual é o IPCA? É o IPCA do período, certo? Isso aí inclui dia, mês e ano. É do período todo, de compra até o vencimento, se a pessoa realmente ficar até o vencimento. Se a pessoa sair antes, é marcação a mercado, né? Então, mas assim, não sei se fica claro, é que a gente tem que fazer algumas transformações, né? Por exemplo, uma inflação de 5% ao ano não é a mesma coisa que 2,5% ao semestre. E 5% ao ano não é também 0,41 ao mês, tá? Por quê? Porque envolve uma continha de juro composto. Então, só tendo isso em mente, tá? Que a conta é um pouquinho diferente, a gente tem que extrair a raiz, né? Para ficar bem claro, mas é do período, é a inflação do período, tá? O André, vale a pena comprar IPCA 55 agora só para pegar o cupom de juros e depois vender caso abaixe a taxa? Faz sentido? Faz sentido, tá? Seria assim, porque ele, apesar de pagar os cupons semestrais, ele não deixa de ser um IPCA longo, que sofre marcação a mercado. Inclusive, a marcação a mercado que ele sofre é semelhante à do Tesouro IPCA 35 principal. Então faz sentido, tá? Faz sentido. Se eu pessoalmente faço isso, não faço isso, tá? Por quê? Porque eu acho que esses 30 e poucos anos aí de cupons no IPCA 55, eu acho que são simplesmente uma pechincha, certo? Eu acho isso, é a minha opinião, tá? Mas faz sentido, tá? Você pode comprar esse papel, esperar ali o rendimento. Esse rendimento, esse juro, né, na verdade, esse cupom, ele sai do preço, mas a diferença de preço pode nem ser perceptível pelos efeitos de marcação a mercado. E aí, se a taxa cai, você tem o ganho da marcação a mercado em cima do VNA e dos cupons descontados ao valor presente, que você vai devolver para o Tesouro, você vai devolver tudo, né? Porque você comprou um título, você devolve um título. O que pagou no meio do caminho, você embolsou. Então, sim, faz sentido, tá? Mas é para quem gosta de marcação a mercado, de realizar o lucro, o ganho da marcação a mercado, certo? Eu gosto de manter o papel com taxa alta o máximo de tempo possível. Por que a preferência dos prefixados se em tese há mais riscos? É que aí o Jaime diz que a inflação baixa até o final de 23, isso aí está no Boletim Focus, mas eu vejo assim, ó, o que eu comecei a comentar no começo do vídeo. Tem tem essa questão de ser mais previsível, dá para organizar melhor as coisas e, e não só isso, né? O Focus também prevê. Então, assim, a gente está num ciclo de alta da Selic e essa alta da Selic é para qual finalidade? É para justamente controlar a inflação. É para justamente controlar esses repiques, essas tensões, né? Essas coisas todas que estão acontecendo. E aí não sabemos até que nível a Selic precisa subir. Tá vendo como a Selic é mais incerta, é mais variável e pode ser mais caro para o emissor? Então, por isso que não vale a pena realmente o Tesouro Nacional lançar uma LFT muito longa, de 20 anos. Então, quer dizer, emite ali sobe a Selic até controlar a inflação controla, e a inflação não, a inflação a gente sabe que a meta é perseguida, vai ser um pouco mais, um pouco menos. E aí, então, baixando, dando certo, e a gente sabe que o Brasil ele chegou a elevar a Selic até acima de 14% para justamente conseguir controlar a inflação. E aí, como o horizonte, a gente está comentando aqui uma pergunta do vídeo de leilões, né? Então, como o horizonte dessas instituições financeiras, eles veem que essa estratégia vai dar certo nesse horizonte, eles compram pré-fixado, tá?
mas para nós, pessoas físicas, eu diria que a coisa é um pouco mais delicada, porque, em primeiro lugar, a gente não tem tanto estômago frio assim, né? E a gente tem necessidades diferentes das instituições. Mas alguma coisinha eu acho que dá para aproveitar. Eu particularmente gosto quando eles aumentam a aposta em NTNB, em Tesouro IPCA. Então, certo, pessoal, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.